Então, o pessoal começou a gravar aí, né? Na aula passada, a gente começou a debater aí sobre a armadura do esforço cortante, né? Que é a armadura de cisalhamento, que a gente trata no nosso dia a dia aí como sendo estribos, né? Antes de falar um pouquinho aí do exercício aí, só vou fazer um recapitulado com vocês aí. Semana passada eu estava sem a mesa aqui, não estava funcionando, né? Mas só para a gente lembrar do conceito aqui, o que acontece? No dimensionamento de uma armadura de cisalhamento, né, que é o caso dos nossos estribos, a gente vai, para esse dimensionamento, comparar a nossa viga com uma treliça, onde essa situação da treliça ela é verificada porque a gente sabe que a treliça ela tem diagonais tracionadas, né? Então ela tem várias diagonais tracionadas. Isso aí falando de uma treliça, tá? Ela tem várias diagonais tracionadas e a ligação desses elementos tracionados é feito por uma diagonal comprimida, né? Então, a gente tem tanto bielas tracionadas como bielas comprimidas numa treliça. O que acontece? No caso de uma viga, né, quando a gente vai falar de esforço cortante, a gente vai comparar ela com essa viga, sendo que a diagonal comprimida ela vai ser suportada pelo concreto, enquanto a diagonal tracionada ela vai ser suportada pelos estribos. Lógico que numa viga de concreto armado, a diagonal comprimida ela não é bonitinha aqui, como se tivesse uma barra inclinada aqui, né? Esse elemento da diagonal comprimido no nosso mundo do concreto, ele realmente é feito por todo o concreto que está nessa área. Então, na verdade, a diagonal comprimida, a gente não dimensiona ela, porque quando a gente estipulou a resistência à compressão do concreto e quando a gente também já estipulou aí a dimensão das vigas, a gente já condicionou quanto que essa diagonal comprimida suporta. Então, no caso da diagonal comprimida, a gente vai verificar quanto essa diagonal comprimida suporta e vai comparar isso aí com a solicitação. Se a diagonal comprimida que a gente tiver suportar os esforços solicitantes, ela está ok. Né? Se não suportar, a gente teria que redimensionar o nosso elemento de viga. Já a diagonal tracionada, ela é condicionada pelo estribo, né? E esse estribo é dado pela armadura. E a armadura, ela tem que ser dimensionada. Então, no nosso caso, dimensionamento de estribos, a gente primeiro verifica se o concreto suporta os esforços referentes à diagonal comprimida. Se o concreto suportar esses esforços solicitantes, a gente vai dimensionar a armadura para a biela tracionada, que vai ser, no caso, os nossos estribos. A gente viu também aí na aula passada que nesse dimensionamento a gente tem alguns parâmetros. Primeiro, a gente tem aqui a inclinação alfa, que é a inclinação do estribo. A inclinação do estribo, ela pode variar de 45 graus a 90 graus, né? A inclinação da diagonal tracionada, ela pode variar de 45 a 90 graus. No caso de estruturas de concreto armado, é muito mais comum, né, ou é mais normal, o estribo estar na vertical, né, com um ângulo de 90 graus. Porém, nem sempre isso é uma verdade. Mais para frente, a gente vai fazer aí um exercício que a gente vai colocar uma armadura diagonal para auxiliar na absorção do esforço cortante. Então, isso realmente pode ser necessário em algum momento.
mas por questão de montagem, né, por questão executiva, é muito mais comum esse estribo estar na vertical. Beleza. E outra coisa que a gente viu, que essa diagonal comprimida, o θ, essa inclinação do θ, ela pode variar de 30 a 45 graus. E a gente viu que dentro dessa variação, a gente tem dois modelos de cálculo. A gente tem o modelo de cálculo 1. No modelo de cálculo 1, a gente impõe que, obrigatoriamente, a inclinação da diagonal comprimida, ela vai valer 45 graus. E no modelo 2, essa inclinação da diagonal comprimida, ela vai variar de 30 até 45 graus. Então, a gente tem esses dois modelos de cálculo. A gente viu que no modelo de cálculo 1, a contribuição do concreto na absorção do esforço cortante, ele vai ter sempre um valor constante. Já no caso do modelo 2, a contribuição do concreto na absorção do cortante, ele varia, ele é diferente do VC0, né? Ele varia em função da nossa solicitação de cálculo. Quanto maior for a minha solicitação, menos eu vou aproveitar da minha contribuição do concreto na absorção do esforço cortante. A gente chamou essa contribuição do concreto aí, né, ou esses mecanismos complementares de absorção de força de tração pelo concreto, de VC. Né? Por que ele acontece? Porque a diagonal comprimida, ela não está aqui inclinada, ó. Se ela está ali inclinada, quer dizer que ali vai ter uma força, né? Vai ter um par de forças, na verdade. Já que ela está comprimida, né? Vai ter um par de forças de compressão. Nessa condição, a gente vai ter, se a gente decompor esse vetor aí inclinado, a gente vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Beleza, a componente horizontal, quando associada a outra componente da outra viga, ela vai gerar compressão. Então, beleza, compressão o concreto suporta. Porém, essa parcela vertical, a gente disse que no estribo, né? O estribo, ele é uma armadura quadradinha, assim, né? Tem aqui a dobrinha, mas ele é uma armadura quadradinha. A gente disse que o que absorve o esforço cortante é a armadura vertical, que é onde está a tração. Então, isso quer dizer, ó, que essa componente vertical da diagonal comprimida, ela auxilia na absorção do cortante. Então, daí vem essa condição diferente. Né? Então, no modelo 1, a contribuição do concreto no cortante é constante, e no modelo 2, a contribuição do concreto na absorção dos esforços de tração, né, ou dos esforços cortantes, ela vai variar em função da solicitação. E a gente viu que, independente do modelo de cálculo que a gente for utilizar, o processo de cálculo, ele passa pelo mesmo sistema. Né? A gente tem sempre o mesmo processo acontecendo. O que vai mudar são as equações. A gente viu que o modelo 1, ele está lá na nossa NBR 6118, ele está lá no item 17.4.2.1. Lá vai falar do modelo 1. E o modelo 2 está lá no item 17.4.2.2, que vai falar... Opa, desculpa, gente. Só eu me enganei aqui. Ó. É 2 aqui em cima e 3 aqui embaixo, tá? Um vai falar do modelo 1, o outro vai falar do modelo 2. Né? Então, a gente sempre vai ter que condicionar essas duas situações
independente do modelo. Beleza, aí vamos no nosso exercício aí. Então aí no nosso exercício a gente tem uma viga, né? Essa viga aí tem um carregamento atuante, né? Aí, como é a primeira que a gente está fazendo aí, eu coloquei o caso mais simples. A gente tem um carregamento uniformemente distribuído numa viga que tem 2 balanços, né? E um vão só, uma viga aí, uma viga isostática. Então, a gente tem essa condição. Essa viga, ela foi dimensionada, porque quando a gente vai verificar a armadura transversal, né, quando a gente vai verificar os estribos, a gente já fez o pré-dimensionamento, o dimensionamento das armaduras longitudinais. Então, aqui a gente já chega com uma viga com uma parte do dimensionamento já tendo ocorrido. Então, nesse processo de dimensionamento, a gente determinou que essa viga vai ter 20 de largura por 50 de altura. O aço que a gente vai usar para esse estribo é um aço CA60, né? Que a gente diz que geralmente o aço que a gente utiliza no estribo é o aço CA60. O delinha de 4 centímetros, a resistência FCK do concreto de 25 MPa, e a gente vai utilizar aí o estribo na posição vertical. No modelo A, pede para a gente dimensionar essas armaduras transversais, considerando a inclinação da diagonal comprimida igual a 45 graus. E na letra B, com a inclinação da diagonal comprimida de 30 graus. Pelo que a gente disse, isso quer dizer que na letra A, quando o θ for 30 graus, 45 graus, quando é 45 graus, a gente sabe que a gente vai utilizar o modelo 1. E quando é diferente de 45 graus, que é o caso da letra B, a gente vai utilizar o modelo 2. Lá quando a gente falou da teoria, a gente disse que o modelo 2 é muito mais econômico do que o modelo 1. E isso é uma verdade, ó. Porque, beleza, ó, eu tenho aqui 2 estribos e tem a minha diagonal comprimida θ aqui, ó. Beleza. Então, vou só reproduzir aqui, ó. Se nesse caso aqui, ela vale 45 graus, se essa inclinação for de 30 graus, ela vai ser menor que 45. Então, ela vai estar nessa linha tracejada aqui. Quer dizer que essa armadura aqui, ó, ela vai passar para cá. Então, se eu tenho um maior espaçamento, com certeza eu estou tendo uma economia de aço. Então, o modelo 2, ele tende a ser mais econômico do que o modelo 1. Por quê? Porque eu considero uma melhor forma de trabalho da diagonal comprimida, ou seja, que o concreto trabalha de uma maneira mais eficiente, né? Então, isso pode acontecer. Então, nós vamos começar aí pelo modelo 1, que é a letra A, né? Na letra A, aí, a gente pediu o θ de 45 graus para aquela viga. A gente viu que 45 graus é o modelo 1. Então, no caso do modelo 1, a gente vai usar aí da norma o item 17.4.2.2, né, que vai falar aí justamente do nosso modelo 1. Né? Nessa condição do modelo 1 ou do modelo 2, né, a gente disse que o processo de dimensionamento é o mesmo. E o que acontece? Qual que é a vantagem? A vantagem é que a norma, ela dá isso aí para a gente de uma maneira muito mastigada. Ó. Então, se eu for lá no item 17.4.2.2, aí tá lá, o modelo de cálculo 1. Aí ele fala aqui, ó, na letra A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a diagonal comprimida do concreto, ou verificação da compressão diagonal do concreto. É a mesma condição. O que a norma fala? Vou tirar aqui da tela. O que a norma fala dessa verificação? Então, a primeira coisa que a gente faz no dimensionamento da armadura de cortante é fazer a verificação
da diagonal comprimida. Na verificação da diagonal comprimida, se vocês olharem aí na norma, a norma fala que a minha solicitação de cálculo, ela tem que ser menor ou igual à resistência da diagonal comprimida, que a norma trata como sendo um VR D2. E esse VR D2, essa resistência da diagonal comprimida, no modelo 1, ela vai valer 0,27 de um alfa V2, resistência do concreto, a compressão de cálculo, que multiplica BW vezes a altura útil. Né? Então, eu tenho essa equação para me determinar justamente qual é a resistência da minha diagonal comprimida. Beleza. O alfa V2, a gente disse que é um parâmetro que é função da resistência à compressão do concreto, né? E de acordo aí com a norma, isso está linha a linha aí, um debaixo da outra aí na norma aí. De acordo com a norma, esse alfa V2 vale 1 menos o FCK elevado, dividido por 250, com o FCK dado em MPa. No nosso caso, se a gente está utilizando 25 MPa, é 1 menos 25 dividido por 250. Nesse caso aqui, né? Vai dar 0,9. Então, daí, a resistência da diagonal comprimida, só reescrevendo a fórmula aqui, que é a primeira vez que a gente está usando aí, tá? Só para vocês lembrarem, é 0,27 do alfa V2, resistência do concreto, a compressão de cálculo, BWD. Então, no nosso caso aqui, ó, o nosso VRD2, a resistência da diagonal comprimida vale 0,27 vezes o alfa V2, que a gente já calculou. O FCK do concreto é 25 MPa. Vou transformar em quilonewton por centímetro quadrado, divido por 10, então é 2,5 quilonewton por centímetro quadrado, só que 25 é o FCK. Para transformar em valor de cálculo, vou minorar essa resistência por 1,4 vezes a largura da viga, que é 20, vezes a altura útil, 50 centímetros menos 4, 46. Isso aqui é em centímetros, isso aqui é em centímetros, né? Então, esse centímetro quadrado corta com esses 2 centímetros. A minha diagonal comprimida, ela suporta sei que aula de pedagogia, geralmente a gente não precisa de calculadora, né? Mas hoje aí nós vamos precisar. Vou. Trezentos e noventa e nove ponto 21. 399,21 quilonewtons. Então, isso é o que a diagonal comprimida suporta. Eu tenho que comparar esse valor aí dessa resistência da diagonal comprimida com a minha solicitação. A solicitação a gente obtém lá no diagrama de esforço cortante. Pelo nosso diagrama de esforço cortante aqui, que já foi dado, né? Tá aqui, ó. Por esse diagrama de esforço
cortante, qual que é o maior valor de cortante que eu tenho nessa viga? Oitenta e dois e meio. Mais alguém concorda que é 82,5? Vocês têm que participar comigo aí, galera. O que vocês acham? Vocês estão com Vinícius aí? Como que é? Belona, aparentemente é isso mesmo. É? Todo mundo concorda com o Vinícius, com a Larissa aí? O esforço, o cortante é uma força pontual, não é isso? Então, se a gente olhar aí no diagrama de esforço cortante, a nossa maior força pontual, ela não vale 82,5. 82,5, ela vale de um lado do diagrama. Só que eu tenho ela aqui, essa força aqui está acontecendo num ponto, não está não? Mas aqui, ó. Então, exatamente aqui nesse apoio a força cortante aqui, ó, vale 82 mais 66. Então, a minha maior força cortante, a minha solicitação característica aí, ela vai valer, na verdade, 82,5 mais 66, vai dar 148,5, é isso? Isso mesmo. Então, 148,5. Então, o meu maior cortante é a maior força pontual. O 82,5 é só a parcela do cortante que está acima da minha linha de referência. Mas nesse ponto do apoio aqui, ó, nesse ponto aqui, o meu maior cortante é a soma dessas duas. Então, o meu maior cortante nessa viga é 148,5. Só que esse é o valor característico. Então, ó, a minha solicitação de cálculo, ela vai valer o valor característico vezes a majoração. Duzentos e 207,9. Então, 207,9, que é a nossa solicitação de cálculo, ela é menor que a resistência da diagonal comprimida, que vale 399. Então, ela resiste 399, mas eu tenho atuando lá 207,9. Isso quer dizer que a diagonal comprimida suporta os esforços solicitantes envolvidos no processo. Se a diagonal comprimida suporta, né? Se a diagonal comprimida está ok, a gente pode ir para a diagonal tracionada, que é a armadura. E na diagonal tracionada, só trazendo a norma aqui para a gente ver aqui, ó, na condição da diagonal tracionada, ou no dimensionamento da armadura, a norma trata aí até como cálculo da armadura, ó, é o mesmo item, 17.4.2.2. Nesse item do dimensionamento da armadura, então, no cálculo da armadura transversal, ou no dimensionamento da armadura, a norma fala que a nossa solicitação de cálculo, ela tem que ser menor ou igual à resistência da diagonal
tracionada VRD3. E a gente disse, quando a gente mostrou a decomposição de força da diagonal comprimida, que essa força resistente da diagonal tracionada, eu tenho uma parcela dela devido à armadura, mas eu tenho também uma contribuição do concreto. Então, essa força resistente ao esforço cortante, ela é a associação de uma contribuição do concreto mais uma contribuição do aço, né? E essa condição é o que a gente vai utilizar. E o que acontece? Se eu estou colocando a armadura, e quando eu considerei que a gente está utilizando ali o meu valor de cálculo, eu já fiz a majoração, e como a armadura é o caro do negócio, a condição mais econômica para esse sinal menor ou igual, beleza, eu poderia condicionar uma resistência maior que a solicitação do tanto que eu quisesse. Só que a condição mais econômica, né, mais econômica aí, ó, é quando a solicitação de cálculo é exatamente igual à resistência da diagonal tracionada. Ou seja, eu só vou colocar na minha viga armadura na quantidade necessária que eu preciso. Eu não vou colocar mais do que eu preciso. Se eu colocar mais do que eu preciso, eu vou estar jogando dinheiro fora. Então, nisso aí, a gente vai igualar a solicitação com a resistência e a gente vai ver que a nossa solicitação de cálculo, ela vai ter uma parcela dela absorvida pela armadura e uma parcela absorvida pelo concreto. Beleza. A solicitação, a gente já sabe. Para a gente dimensionar a armadura, a gente tem que saber quanto que a armadura, que é o VSW, vai suportar. Para a gente saber o quanto a armadura vai suportar, a gente tem que encontrar aí qual que é a contribuição do concreto VC. E a norma, ela fala, né? Aqui ela tá aqui, ó, onde? Aí ela fala aqui, ó, VC igual a um VC0, não sei se vocês estão com a norma aí na mão, ó, mas VC igual a um VC0 na flexão simples. O que acontece? A gente disse lá no início do conteúdo que elementos de viga submetidos a carregamentos perpendiculares ao seu plano principal, elas estão condicionadas sempre à flexão simples. E que elementos que sofrem flexão simples, eles dão origem a esforços internos de esforço cortante e de momento fletor. E as nossas vigas, justamente o que a gente tem é esforço cortante e momento fletor. Então, com certeza, a gente está trabalhando na flexão simples. Então, a minha contribuição do concreto VC vai ser igual ao meu componente VC0. E aqui embaixo, ó, eu sei que o VC0, ele vale 0,6 da resistência do concreto à tração de cálculo FCTD vezes BW vezes T. Ó, não é aqui, não, é aqui, ó. Aqui, ó. Então, na flexão simples, que é o nosso caso, o VC vai ser igual ao VC0, né? Isso aqui a gente viu porque a gente está tratando de casos de flexão. Ó, ficou péssimo essa flexão, esse escrito de flexão aí. Tem que voltar a aprender a escrever. Então, aí a gente está tratando de flexão simples, né? E quando a gente condiciona flexão simples, o valor do VC0 vale 0,6 vezes o concreto, a resistência do concreto à tração de cálculo, vezes BW, vezes a altura útil. A norma condiciona que essa resistência do concreto à tração
de cálculo, tá até na norma aqui, ó, tá logo abaixo aqui, ó, do VC0, aqui fala, ó, o FCTD é igual ao FCTK inferior sobre o parâmetro de majoração gama C. Então, aí, o nosso FCTD vai valer a resistência do concreto à tração característica inferior dividido por um coeficiente gama C. E essa resistência do concreto à tração característica inferior, ela está lá no item 8.2.5 da nossa NBR 6118. Vou lá no item para a gente aí, ó. Oito ponto dois, quase lá. Aqui, ó, 8.2.5, resistência à tração. Aí fala aqui, ó, o FCTK inferior é igual a 0,7 da resistência à tração média, que é o FCTM. E essa resistência à tração média vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, voltando lá no slide, né? O FCTK inferior vale 0,7 da resistência do concreto à tração média. Essa resistência do concreto à tração média está no mesmo item 8.2.8, né? E ela vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, aí a gente vai ter, ó, que o nosso FCTD, ele vai valer 0,21 do FCK elevado a 2/3, dividido pelo gama C de 1,4. Então, no nosso caso aí, 0,21 vezes 25 elevado a 2/3, dividido por 1,4. Então, a resistência do concreto à tração de cálculo Um 1,28. 1,28 MPa. Então, esse é o valor da nossa resistência do concreto à tração de cálculo. Daí, a gente tem que a contribuição do concreto vale 0,6, né, da fórmula, vezes o FCTD, 1,28 MPa, é 0,128 quilonewton por centímetro quadrado, que multiplica a largura da viga vezes a altura útil. Então, só o concreto absorve 70,66. 70,66 quilonewton. Então, daí, se a gente tem que a solicitação de cálculo vai ser absorvida uma parcela pela armadura, outra parcela pelo concreto, a gente conhece a solicitação e conhece a parcela que o concreto vai suportar. A parcela a ser suportada pela armadura, então, vale a solicitação que eu tenho menos a contribuição do concreto. A solicitação a gente já obteve, foi 207,9. Tá aqui, nós determinamos ela aqui, ó, 207,9. Então, aí, a parcela a ser suportada pela armadura vale a solicitação de 207,9 menos o que o concreto
vai suportar. Então, a armadura vai ser responsável por absorver 137,24. 37,24 quilonewtons. E isso é o que a armadura vai suportar. Se eu já sei quanto a armadura vai suportar, a gente pode fazer o dimensionamento dessa armadura. Vou só voltar lá no item 17.4.2.2. Isso. 17.4.2.2. Aqui está aqui, ó. A parcela a ser suportada pela armadura vale a área de aço sobre um espaçamento vezes 0,9 d FYWD, seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, daqui a gente tem que a área de aço, a gente sabe que o estribo é uma área de aço por um espaçamento. A área de aço, então, vai valer a parcela a ser suportada pela armadura, dividido por 0,9 vezes a altura útil, FYWD, que é a tensão de escoamento da armadura, que multiplica seno de alfa mais cosseno de alfa. Lembrando que o alfa é a inclinação do estribo. Então, daí, a nossa área de aço, que a gente vai precisar, ela vai valer VSW 137,24. Então, 137,24 quilonewtons, dividido por 0,9, vezes a altura útil, 46 centímetros, 0,46 metros, vou colocar ela em metros aqui, vezes a tensão de escoamento do aço, a gente está utilizando lá o aço CA60. Só que a norma, ela diz, ó, quando a gente pega aqui, ó, e vai falar, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ela fala aqui, ó, que o FYWD, independente da armadura, a gente não pode utilizar valores superiores a 435 MPa. E esse 435 MPa é justamente o aço CA50 dividido por 1,15. Mas no nosso caso, então, aí, o FYWD nessa equação vai sempre valer 435 MPa. Então, 435 MPa é 43,5 quilonewton por centímetro ao quadrado, que multiplica seno da inclinação do estribo. A gente está usando, né, o estribo vertical. Então, o alfa é 90 graus, mais cosseno da inclinação do estribo. Corto. A nossa resposta vai ser em centímetros ao quadrado por metro. 7,62. Então, eu vou precisar de 7,62 centímetros ao quadrado por metro de estribo para absorver aquele esforço cortante de 207 e qualquer coisa. Sendo assim, né, se a nossa área de aço, só copiar aqui para não esquecer aqui, ó, 7,62. Eu já sei quanto ela vale. Eu tenho que transformar ela em estribos. A gente viu que em um estribo, né, o que absorve
armadura, ou o que absorve cortante, são as armaduras verticais. As armaduras horizontal aqui, ó, não serve para nada. Isso quer dizer que cada estribo contribui com 2 áreas de aço. Não é isso? Cada estribo que eu utilizar, ele condiciona 2 áreas de aço da armadura que eu estou usando. Isso é uma regra. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3, porque a gente não sabe que a gente vai ter estribos a cada espaçamento S, e a gente sabe que em 1 metro a gente vai precisar ter uma área de aço de 7,62. Então, se eu sei quanto eu quero ter por metro, para eu determinar esse S, eu tenho que ver qual que é a área de aço por estribo. Para eu determinar a área de aço por estribo, eu tenho que delimitar um diâmetro de armadura. Qual diâmetro de estribo que vocês querem usar aí? O mais comum é 5 milímetros. Então, vou começar com ele aqui. Então, se a gente for usar um estribo de 5 milímetros, né, de 5.0, a área de aço de uma barra de 5 milímetros vale quanto na norma aí? Zero ponto dois. 0,196, não, só porque é difícil de colocar, ou na tabela que vocês têm tá 0,2. Na minha tabela, 0,2. Então vou usar o 0,2, mas deixa eu até pegar que eu tenho aqui, só para eu confirmar, para ver se eu não tô doido. 7480, eu tenho aqui a norma, ela é antiga, mas... Então, nós estamos usando aí fio, né? Porque esse A60 é fio. Então, 5.0, a nossa área de aço aí, 19,6. Aí só arredondou para 0,2, tá? Não, tanto faz. Mas, alguém querendo falar alguma coisa ou só o áudio aí? Então, vai ser 0,196 centímetros ao quadrado. O 0,2 aí não vai dar diferença quase nenhuma. Então, eu sei que uma barra de 5 milímetros tem uma área de aço de 0,196. Então, eu já sei que cada estribo me contribui com uma área de aço com 0,196. Isso eu vou ter em cada estribo que vai estar posicionado a cada distância S. Porém, eu sei que eu quero ter 7,62 em 1 metro, que são 100 centímetros. Então, se eu precisar usar estribo de 5.0, o meu espaçamento entre estribos vai ser de quanto? Para eu chegar na área de 7,62. Cinco ponto 14. 5.14? 5.14 centímetros. Então, quer dizer que para barras, se o estribo for de 5.0, a gente vai ter um estribo a cada 5 centímetros. Então, é uma barra de 5.0 a cada 5 centímetros. Se eu achar que 5 centímetros é pouco, eu posso aumentar o diâmetro do estribo. Se eu aumento o diâmetro do estribo, eu aumento a área de aço por barra, logo eu vou aumentar o espaçamento entre estribos.
Então, a gente vai ter essa situação. Então, para o caso do maior cortante, a gente vai precisar aí de um estribo de 5.0 a cada 5 centímetros. Beleza, então a gente já fez o dimensionamento para o maior cortante. Então, a gente vai, com isso, fazer as verificações construtivas desse estribo. Ficou errado. Verificar. Então, nós vamos começar com as verificações construtivas, que está lá no item 18.3.2, se eu não me engano. Deixa eu só colocar aqui, só para a gente ver na prática ele aqui na norma. Passou 18.3.2. Aqui, ó, 18.3.3.2. Esse é o item aí da norma que a gente vai condicionar para verificações construtivas nos estribos. Então, só vou colocar aqui, ó, é o item 18.3.3.2. A primeira verificação construtiva que a gente tem é quanto ao diâmetro mínimo e o diâmetro máximo que eu poderia adotar para minha armadura de estribo, né? Se a gente verificar aqui na norma, ó, isso está escrito em texto, fala aqui, ó, o diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5 milímetros, sem exceder 1/10 da largura da alma da viga. Então, só colocando isso aí em fórmula matemática, o diâmetro tem que ser maior do que 5 milímetros e menor do que a largura da viga sobre 10. Então, no nosso caso aí, 5 milímetros, menor ou igual, só colocar um T aqui de armadura transversal aqui, tá? 5 milímetros, menor ou igual, a largura da viga é 20 centímetros. Só que a armadura é dada em milímetros. Então, 20 centímetros são 200 milímetros dividido por 10. Então, quer dizer que a minha armadura do estribo para essa viga que eu posso adotar tem que estar entre 5 milímetros e 20 milímetros. Então, lógico, a gente adotou 5 milímetros, está dentro desse intervalo, tá ok. Então, a gente não tem problema quanto ao diâmetro que a gente adotou. Lógico, a norma condiciona aí uma armadura de até 20 milímetros. Qual que seria o problema da gente utilizar aí uma armadura de 20 milímetros? Primeiro que aço CA60 não tem diâmetro de 20 milímetros. E qual que seria o outro problema? Fazer as dobras lá, né? Efetuar a dobra, justamente, porque para dobrar uma armadura dessa num ângulo de 90 graus, que é o que a gente precisa, é muito difícil. Então, a gente tem esse problema, né? Para fazer uma dobra desse tipo, uma armadura muito grossa, o armador tem que ser forte, senão... E outra, né? A gente tem que garantir um pino de dobra que não vai condicionar uma alteração na resistência final do aço, né? Não vai gerar um tratamento a mais no aço, não vai fazer com que o aço sofra tanta carga energética que ele tenha um tratamento térmico que reduza a qualidade final, que possa trincar a armadura ou coisas do tipo. Então, lógico que eu nunca poderia utilizar um de 20 milímetros.
Então, a gente tem essa situação. Então, a armadura que a gente utilizou de 5 milímetros vai ser totalmente utilizável, né? Então, tá ok. Beleza, se eu determinei o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo, viu que atendeu, eu vou para o espaçamento entre estribos. A gente viu que o espaçamento mínimo entre estribos, ó, o espaçamento mínimo entre estribos, ele não tem um valor, mas obrigatoriamente ele deve garantir a passagem do vibrador, garantindo aí um bom adensamento do material. Então, para a gente verificar o espaçamento mínimo, não existe um valor de referência. A gente tem que condicionar se aquela montagem naquele espaçamento vai comprometer a concretagem do elemento. Então, para o espaçamento mínimo, não existe um valor numérico. O que tem valor numérico é para o espaçamento máximo. O espaçamento máximo que os meus estribos podem ter. Na condição de espaçamento máximo, a gente condiciona aí, ó, que a gente vai ter duas situações. A gente vai ter que comparar a nossa solicitação com 0,67 da resistência da diagonal comprimida. Se a solicitação for menor, o espaçamento entre as armaduras vai ser o menor de dois valores, 0,6 de D ou 300 milímetros, ou 30 centímetros. Se a solicitação for maior que 0,67 da resistência da diagonal comprimida, esse espaçamento vai ter que ser menor que 0,3 de D ou 20 centímetros. Então, para a gente condicionar o valor do espaçamento máximo que eu posso ter entre armaduras, a gente vai ter que comparar a nossa solicitação de cálculo com 67% da resistência da diagonal comprimida. Só voltando para a gente pegar o valor aqui, ó. A resistência da diagonal comprimida foi 399,21. Já a solicitação, 207,9. Então, ó, a gente tem 207,9 de solicitação e 0,67 da diagonal comprimida de 399,21 vale 267,47. 267,47. Então, 207,9 é menor que 267,47. Se a solicitação é menor que 67 da resistência da diagonal comprimida, o nosso espaçamento máximo, ele vai ser o menor de dois valores. 0,6 da altura útil ou 30 centímetros. No nosso caso aqui, ó, 0,6, a altura útil foi 46 centímetros, né? — 27,6? Isso mesmo, Belone. 27,6 centímetros. Isso quer dizer que qualquer espaçamento ele tem que ser menor ou igual a 27,6 centímetros. O espaçamento que a gente condicionou lá é 5 milímetros. 5 milímetros é menor do que 27,6. Então, o espaçamento que a gente utilizou atende às prescrições normativas.
Então, essas são as duas verificações que a gente precisa fazer para o estribo. Então, quer dizer que para o cortante máximo, né? A gente vai ter um estribo de 5,0 a cada 5 centímetros. Ele atendeu o critério de resistência e ele atendeu os critérios construtivos. Beleza. Aí, só que o que acontece? Vamos voltar lá no nosso cortante, lá no nosso diagrama aqui, ó. A gente já rabiscou. Se a gente olhar, esse cortante máximo, ó, ele só acontece num ponto. Se eu pegar imediatamente à direita aqui desse cortante, que vale 148,5 aqui, ó, imediatamente à direita dele aqui, ó, o meu cortante vai valer menos que 66. Imediatamente à esquerda vai valer menos que 82,5. Então isso quer dizer que ele é concentrado num único ponto. Então não faz sentido, e tem algum lugar na viga aqui, né, igual esse ponto aqui, ó, que o cortante chega a ser nulo. Então não faz sentido eu pegar o meu maior cortante, a armadura necessária para absorver o maior cortante e distribuir ele na viga inteira. Porque vão ter pontos onde eu não preciso daquela quantidade de armadura. Ah, eu poderia pegar um monte de valor de cortante. Ah, eu pego o valor do cortante aqui, o valor do cortante aqui. Aonde eu pegar esse cortante, eu poderia calcular essa armadura. Mas o que é mais comum a gente fazer é pegar o maior cortante, dimensionar essa armadura para o maior cortante e depois calcular a área de aço mínima e verificar onde eu posso usar a área de aço mínima. A área de aço mínima do nosso estribo, né, aí a área de aço mínima, ela está lá no item 17.4.1.1.1. Vamos abrir ele aqui. Aqui, ó. Aí no nosso item aqui, ó. 17.4.1.1. Ele fala que a taxa geométrica de armadura ρSW vale a área de aço sobre o espaçamento S dividido por BW seno de alfa, e esse valor tem que ser maior do que 0,2 da resistência à tração média dividido pela tensão de escoamento característica do aço. Então, lá no item da norma, fala que a nossa taxa geométrica de armadura transversal vale a nossa área de aço por um espaçamento dividido por BW seno de alfa, e isso tem que ser maior ou igual a 0,2 do FCTM dividido pela tensão de escoamento do aço característica. O FCTM, a gente já viu que ele está lá no item 8.2.5 da nossa NBR 6118, né? Isso aqui também está nesse mesmo item aqui, né? Então, nesse 8.2.5, a gente já viu que essa resistência do concreto à tração mínima vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, a gente vai ter 0,3 vezes o 25, que é o FCK que a gente está utilizando, elevado a 2/3. 2,56. 2,56 MPa. 3,56. Então, daí
né? Rearranjando essa equação que a gente teve aqui, ó, a nossa área de aço por espaçamento S mínima, ela vai ser maior ou igual a 0,2 da resistência do concreto à tração média, que multiplica BW seno de alfa dividido por FYWK, né, que é a tensão de escoamento característica. Então, aí, a nossa área de aço mínima ela tem que ser maior ou igual a 0,2. A resistência do concreto à tração média, a gente calculou que vale 2,56 MPa, vezes a largura da viga, de 0,2, vezes seno ou cosseno? É seno, da inclinação do estribo, dividido pela tensão de escoamento característica do aço. E essa resistência característica, a gente viu que é o aço CA60, são 600 MPa. Então, a minha área de aço mínima, a SW mínima sobre S, Deu um número muito pequeno, é isso mesmo? isso mesmo, 0, vai dar 10 a menos 4, eu acho, se eu não me engano, 10 a menos 3. É 1,7 vezes 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado por metros. Então, para transformar em centímetro ao quadrado por metro, a gente vai multiplicar por 10 à quarta. Então, isso aqui equivale a 1,7 centímetros ao quadrado por metro. Se for 1,7, né, a gente viu que um estribo, se a gente utilizar da mesma forma para a área de aço mínimo, barra de 5.0, e sabendo que cada estribo contribui com duas áreas de aço, que no caso de 5.0 é 0,196 num espaçamento S, e a gente precisa de 1,7 em 1 metro. Então, aí o nosso espaçamento da área de aço mínima é 23,06. 23,06. Onde você tá, filho? Aqui. 23,06 centímetros. Então, a área de aço mínima é uma barra de 5.0 a cada 23 centímetros. 23 centímetros, ele atende à prescrição de espaçamento máximo, porque 23 é menor do que 27, e a gente está utilizando barra de 5 milímetros, que está dentro do intervalo das verificações construtivas, né? Então, a gente tem a área de aço máxima
e a área de aço mínima. Agora a gente precisa saber quanto que essa área de aço mínima suporta para a gente ver aqui dentro do nosso diagrama até onde eu posso colocar essa área de aço mínima. Então, a gente tem que ir atrás da força cortante suportada pela área de aço mínima, que eu vou chamar aqui, ó, de força cortante mínima. Força cortante mínima. O que que acontece? Como? Então, eu preciso achar o VSW suportado pela área de aço mínima. E a gente vai lá no item do modelo do 1A, ó, a gente tem 17, tá aqui, ó, 17.4.2.2, modelo 1, né? Aí a gente tem aqui, ó, que para eu calcular a parcela VSW, é a área de aço que eu já conheço, vezes 0,9, vezes a altura útil, vezes a tensão de escoamento do aço de cálculo, seno de alfa, mais cosseno de alfa. Então, vai ser o VSW mínimo, vai ser a área de aço mínima, que multiplica 0,9 vezes FYWD vezes o D, seno de alfa mais cosseno de alfa, vezes a altura útil, vezes seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, aí, a parcela que a armadura de aço, só a armadura de aço mínima suporta, vale a área de aço mínima, 1,70, não é isso que a gente calculou aí nesse aí? Então, vale 1,7 centímetros ao quadrado por metro, vezes 0,9. O aço que a gente está usando é o CA60. Só que na hora do cálculo, a norma condiciona que o máximo valor que eu posso usar ali é 435 MPa, que corresponde a 43,5 kN por centímetro quadrado, vezes a altura útil. A altura da viga é 50, o delinho é 4, então 46 centímetros vão ser 0,46 metros, que multiplica seno da inclinação do estribo, que é vertical, mais cosseno da inclinação do estribo. Então, somente a armadura de aço mínima, ela suporta 30,62. 30,62 kN. Só que a força resistente mínima, né, a força resistente ao cortante, é a parcela da armadura mais a contribuição do concreto que a gente já calculou. Então, essa força resistente de cálculo, ela vale a parcela da armadura de 30,62, mais a parcela do concreto, que vale 70,06, se eu não me engano. Vamos só voltar aqui para a gente ver aqui. Aí o VC é 70,66. Então, 70,66. Então vai dar 101,28. 101,28 kN. Eu falei errado, escrevi certo. Então, 101,28. Só que o que acontece? Não é esse valor que eu tenho que comparar lá no diagrama, porque esse valor aí é um valor de cálculo. E lá no diagrama, a gente tem valores característicos. Então, a força resistente que eu quero da armadura mínima é a força característica. Então, eu tenho que pegar a minha força de cálculo e retirar o fator de segurança de 1,4.
72,34. 72,34 quilonewtons. Então, isso quer dizer que qualquer cortante inferior a 72,34, eu posso usar área de aço mínima. Só quando esse cortante for superior a 72,34, que a gente vai utilizar a área de aço calculada para o maior cortante que a gente tem. Então, a nossa viga lá, vou só desenhar ela aqui, só para a gente... Então, aqui é 33, eu não lembro, deixa eu só... É 33. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 2. Então, o nosso esforço cortante aqui, ó. A gente viu aqui, ó. 66. Sobe até 82,5. Vem aqui em 82,5. Sobe até 66 e fecha lá embaixo. Então, qualquer valor teoricamente inferior a 72,34, a gente poderia condicionar a área de aço mínima. Só que a gente, olhando aqui no nosso diagrama aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, só para... O que acontece? Aqui nesse 66, ó, isso quer dizer que imediatamente à esquerda aqui, teoricamente, eu já poderia colocar a área de aço mínima. Isso também poderia acontecer aqui, imediatamente à direita, do 66 do outro lado. Só que o que acontece? Por quê? Porque a força cortante, ela atua num ponto. Só que aí não é normativo. Alguns autores condicionam que a área de aço máxima, ela tem que percorrer para cada ponto, além do ponto de aplicação, no mínimo 50 centímetros. Então, teoricamente, contando desse ponto aqui para a direita, no mínimo por 50 centímetros, eu vou ter que considerar nesse trecho aqui, ó, a área de aço calculada. Daqui para lá, beleza, aí eu posso colocar a área de aço mínima. Mas no mínimo 50 centímetros, eu tenho que colocar a área de aço calculada no maior cortante. E para a esquerda aqui do valor de 82, eu vou ver exatamente onde dá 72,34. Se essa distância x1 aqui for menor que 50 centímetros, eu também vou considerar ela valendo 50 centímetros. Se for maior, beleza, aí eu vou usar o valor que eu encontrei mesmo. Né? Vamos fazer isso aí na prática, tá? Vou mudar de slide aqui só para a gente fazer na prática. Vou redesenhar o diagrama aqui para a gente. Ó. Nossa, ficou uma beleza. 66, 82,5, 82,5, 66. Vou mudar a cor aqui agora, só para a gente não confundir. Então, beleza. Ó. Então, ó, aí vamos analisar primeiro aqui no ponto do cortante máximo, esse ponto aqui
que o valor é o 148,5. Beleza. À esquerda, quando eu for para a esquerda desse ponto aqui, eu sei que qualquer valor aqui já é menor que o 72,34. Então, quer dizer que para a esquerda aqui, eu vou ter que pegar um trecho de 50 centímetros e colocar nesse trecho aqui, ó, a área de aço máxima. Beleza. A mesma coisa, como os cortantes são iguais aqui, ó, à direita aqui, eu vou pegar 50 centímetros e nesse trecho aqui, ó, eu vou usar a área de aço máxima. Beleza. Desses 50 centímetros até na ponta aqui, ó, que no nosso caso, se o balanço vale 2 metros, se eu já tirei 50 centímetros, a gente tem aqui 1,5 metro. Beleza, nesse 1,5 metro, eu posso usar a área de aço mínima, tanto de um lado quanto do outro. A área de aço mínima. Beleza. Aí ficou o centro. Beleza, para achar o centro, só pegar o valor de novo, 72,34. Eu tenho que ver, quando aqui for 72,34, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho que verificar quanto vale essa distância x1. Se a viga aqui, ó, tem um carregamento de 33 quilonewtons por metro, quer dizer, ó, analisando de um lado ou do outro, que eu vou sair de 82,5 e vou perder 33 por causa vezes a distância x até eu chegar em 72,34, que x1, né? Então aquela distância x1 ali, ó, ela vai valer 4,69. não 4 não, É estranho. não, é 82,5 menos 72,34 dividido por 33. É dar 0, alguma coisa. Verdade, 0,31. 0,31. Como foi menor que 50 centímetros, né, a gente disse que se é menor de 50 centímetros, a gente vai utilizar aí esse valor de 50 centímetros. Então, na verdade, ó, o bom é que 0,5 de um lado e 0,5 do outro mudou muito o tamanho. Então, quer dizer que nesse trecho, ou um pouquinho depois aqui desse trecho aqui, ó, a gente tem 0,5. Nesse trecho de 0,5, a gente vai usar a área de aço máxima, tanto de um lado quanto do outro. O vão inteiro que vai de um ponto vermelho aqui ao outro é 5 metros. Se eu perdi 50 aqui e 50 aqui,
o meio aqui, ó, esse meio aqui, ele vai ter 4 metros, e por todo esse 4 metros, eu posso usar a área de aço mínima, né? Então, eu vou trocar o slide aí só para agora a gente considerar quais a quantidade de estribo que a gente vai precisar, tá? Mas aí a gente definiu os trechos, ó. Num 1,5 m inicial do balanço, área de aço mínima. Passou esse 1,5 m, no balanço ainda eu pego 50 centímetros, mais 50 centímetros depois do apoio, nesse 1 metro, a gente vai usar a área de aço máxima, e nos 4 metros do centro da viga, a gente vai usar a área de aço mínima. Depois a gente vai ter o mesmo 1 metro, que tem no meio aí o apoio B, e 1,5 m da ponta do balanço. Então aqui, só redesenhando aqui. Poxa. Por que você não está funcionando, filho? Que beleza. Então tá, aqui. Só pra... Eu vou tentar botar um pouquinho maior aqui. Aqui. 82,5. Aqui 66. 82,5. 66. Menos mais. Menos mais. A gente tem aí o diagrama de cortante. Então, o que que a gente viu? O mouse realmente parou de funcionar. Deve ter acabado a pilha. Voltou. Então aí, ó, a gente viu, vou fazer uma linha de referência para a gente aqui embaixo. A gente viu que da ponta, a gente vai pegar aqui, ó, a distância de 1,5 m, e nesse 1,5 m, a gente vai usar a área de aço mínima. A gente viu que a área de aço mínima, vou anotar aqui na verdade, AS mínimo foi uma barra de 5,0 a cada 23. Deixa eu só ir atrás aqui. A cada 23, isso aí. Então, 5,0 a cada 23. E a área de aço máxima foi 5,0 a cada 5 centímetros. Então, aí, ó, nesse 1,5 m, eu vou usar a área de aço mínima, que é 5,0 a cada 23. Então, aqui a gente vai ter diâmetro de 5,0 a cada 23. Quantas barras eu vou precisar daqui até aqui nesse 1,5 m? Então, ó, eu vou pegar 1,5 m, que são 150 centímetros, dividir pelo espaçamento que eu tenho, que é 23 centímetros, vai dar quanto? Vai dar 6,90 e alguma coisa. $6,52, Belone. 6,52? Isso. Então, 6,52. Para saber a quantidade de estribo, então, vou pegar essa distância, dividir pelo espaçamento, o valor que der, eu vou arredondar, então vai dar 7. Só que o que acontece? Quando eu fiz essa divisão, só vou desenhar aqui em cima lá, ó,
os estribos, eles são espaçados. Esse 6,52 é justamente o número de espaçamentos. Como não tem jeito de ter número de espaçamento quebrado, né? Quantos espaçamentos em 1 metro, em 1,5 metro eu vou ter, então eu vou arredar para cima. Então são 7. E o que acontece? Beleza, podem até, ó, deixa eu só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se aqui, ó, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 espaçamentos, mas se a gente contar, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. Então sempre a gente vai arredondar e somar mais um, que é a barra da extremidade. Então, na verdade, quando eu somo aqui mais um, quer dizer, ó, que nesse trecho de 1,5 metro, eu vou ter 8 estribos de 5,0 a cada 23. Beleza. Aí a gente viu, ó, que durante 1 metro aqui, ó, esse 1 metro aqui, a gente vai usar a área de aço máxima. A área de aço máxima é barra de 5,0 a cada 5 centímetros. Então, 1 metro são 100 centímetros, dividido por 5 centímetros, vai dar 20, redondo. Não precisa arredondar. Somo mais um, quer dizer que nesse trecho aqui, ó, a gente vai ter 21 diâmetro de 5,0 a cada 5 centímetros. Então, isso é o que eu tenho nesse trecho. Essa mesma situação é válida lá do lado de lá, ó. Lá do lado de lá, ó, nesse primeiro 1,5 metro, aqui é a área de aço mínima. Então, se é o mesmo em 1,5 metro, aqui a gente vai precisar de 8 barras de 5,0 a cada 23. Durante 1 metro, esse 1 metro aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, a área de aço máxima, que a gente já viu aqui, que vai dar 21 barras de 5,0 a cada 5 centímetros de espaçamento. E nesse trecho do meio aqui, ó, que tem 4 metros de espaçamento, a gente vai usar a área de aço mínima. Então, nesse trecho aqui, a gente vai usar a barra de 5,0 a cada 23. E quantas nesse trecho que eu preciso? Quantos estribos eu preciso aí nesse meio aí? Dezenove estribos. 19 estribos. Vai dar 17 alguma coisa, arredondo para 18, somo mais um na extremidade. Então eu tenho 19 estribos. Só para a gente ter uma ideia de quanto a gente economiza usando em alguns trechos a área de aço mínima. Olha só, num trecho de 4 metros, onde a gente usou a área de aço mínima, a gente utilizou 19 estribos. Mas num trecho de 1 metro, onde a gente utilizou a área de aço máxima, a gente utilizou 21 estribos. Então imagina se a viga fosse toda com a área de aço máxima. O número de estribos seria muito alto, né? Então essa redução da adoção da força cortante mínima é extremamente significativa. Né? Então a gente vai
É por isso que a gente usa a área de aço mínima no meio dessa condição aí, tá? Tá ok aí o modelo 1? Tranquilo, Belone, pode seguir. Tranquilo? Ó, o modelo 2, eu não vou resolver ele porque não vai dar tempo. Mas eu quero que a gente faça um exercício para vocês praticarem o modelo 1. Aí na próxima aula eu resolvo esse aí, o modelo 2, e resolvo do outro que a gente deixar, o modelo 2. Esse eu procurei fazer bem lento, para a gente conseguir ver tudo que a gente estava fazendo, tudo bem explicadinho. Porque isso aí é bem rápido. Eu vou colocar uma aqui, para vocês tentarem fazer o modelo, o dimensionamento. Aí o que acontece? Nesse aqui, vocês vão fazer o modelo 1 dele para mim. Beleza. Aí na próxima aula, nós vamos fazer o modelo 2 desse exercício que eu resolvi e faltou o modelo 2. Nós vamos corrigir o modelo 1 desses que vocês vão fazer aí para mim. Aí vai ficar para vocês fazerem o modelo 2 e na outra semana eu corrijo esse modelo 2, tá? Então eu vou colocar um aqui para a gente dimensionar as armaduras transversais. Ó, deixa eu só fechar a gravação aqui, porque não precisa gravar essa segunda parte aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Não é isso.